Mateus 17, bem revista e corrigida, diz: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Esse versículo faz parte do contexto em que Jesus cura um jovem possuído por um espírito maligno, após os discípulos falharem em expulsá-lo. No versículo seguinte, Mateus 17:20, Jesus explica que foi por causa da pouca fé deles e ensina sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. Claro, vamos explorar mais o contexto de Mateus 17:19 e sua aplicação. Contexto bíblico. O episódio descrito em Mateus 17, em 14-21, ocorre logo após a transfiguração de Jesus no monte. Enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte, os outros discípulos ficaram na planície e tentaram expulsar um demônio de um jovem, mas falharam. Quando Jesus desceu, encontrou uma grande multidão e o pai do menino desesperado. Ele explicou que seu filho sofria ataques violentos e que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Mateus 17, Jesus então repreende o espírito maligno e imediatamente o menino é curado. Mateus 17:19. Os discípulos intrigados perguntam por que não conseguiram expulsá-lo. Jesus responde que foi por causa da falta de fé deles e ensina sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de mover montanhas. Lições espirituais. A importância da fé viva. Jesus não estava falando apenas de quantidade de fé, mas da qualidade da fé. Os discípulos provavelmente confiaram mais em suas próprias habilidades do que no poder de Deus. Uma fé pequena, mas verdadeira, pode produzir grandes resultados. 2. Algumas batalhas exigem oração e jejum. No relato paralelo de Marcos 9:29, Jesus diz: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso nos ensina que algumas batalhas espirituais exigem um nível mais profundo de comunhão com Deus. A dependência de Deus. Os discípulos já haviam expulsado demônios antes, mas desta vez falharam. Isso nos lembra que não podemos confiar em experiências passadas, mas precisamos depender de Deus sempre. Aplicação para nossos dias. Quando enfrentamos desafios espirituais, precisamos orar mais e confiar totalmente em Deus. A fé não precisa ser grande, mas precisa ser genuína. Algumas situações exigem intimidade maior com Deus, por meio da oração e do jejum. Quando algo não acontece como esperamos, devemos buscar sabedoria em Deus e perguntar como os discípulos fizeram. Por que não conseguimos? Esse trecho nos encoraja a crescer na fé e confiar no poder de Deus para superar qualquer obstáculo.